nome do Senhor Jesus. E amém. Uma multidão seguia a Jesus. Segundo, a mulher ela vai por trás e toca em Jesus. Terceiro, Jesus sente sair virtude de si e pergunta para aquela multidão, para aquelas pessoas: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Guarda isso. Uma multidão seguia Jesus. O toque daquela mulher que não foi se aproximar pela frente, mas sim por trás. E o terceiro, Jesus perguntando: quem tocou? Sendo que todos tocavam em Jesus. Era uma multidão. Quando botamos assim no dia atuais, quando você vai pegar uma condução que está cheia, se você levantar o pé, você não tem como colocar o pé de novo. Não é assim? Verdade. Porque se você levantou o pé, você já perdeu para outra ali. Aí você tem que arrumar um jeitinho com o pé ali para tocar a posição. Você imagina Jesus, que era seguido por muitos, depois do seu primeiro milagre. Assim que começou a sair a fama de Jesus, o que ele tinha feito, todos saíam de todos os lugares das cidades circunvizinhas para encontrar com Jesus. Naquele dia não foi diferente. Naquele dia, Jairo, ele vai de encontro a Jesus e pede que Jesus vá na sua casa, pois a sua filha estava enferma. Quando Jesus encontra com Jairo, já havia uma multidão, mas conforme eles iam a caminho para a casa de Jairo, eu fico imaginando os discípulos na frente e pedindo para aquele povo: dá licença, deixa Jesus passar. Aí chega uma mulher com a sua enfermidade, e quando ela vai se aproximando, ela fala: eu não posso chegar e tocar em Jesus, eu não posso expor o meu problema, eu não posso dizer para ele o que eu preciso. Mas se somente eu tocar na ponta dos seus vestidos, na orla de suas vestes, sararei. Uma coisa que eu aprendo com a mulher do fluxo de sangue é a inspiração, a confiar e a ter uma fé inabalável diante das adversidades. Por que, irmã Juliana? Irmão, você pode estar passando o que você estiver passando. Você vai estar passando o que você estiver passando. Mas se a sua fé foi inabalável em Deus. Tem uma história que eu gosto muito sobre a águia. A águia, quando ela já está ali no seu ponto, que os outros predadores pensam que vai atacar a águia, aí ela sobe no penhasco mais alto. Quando ela chega lá em cima, ela arruma o ninho, e aí ela começa um trabalho de transformação dela mesma. O seu bico, que já está virado e não consegue apegar a comida, ela lança ele sobre a pedra, até quebrar todo. Mas antes, ela vai tirando as suas penas, que estão maiores, e é impedindo ela de voar. Aí depois ela quebra, e ela fica ali, esperando. E quando ela vai olhar, o seu bico novamente formou-se. As suas asas estão conforme necessário para voar. E ali, quando os predadores pensam: vou destruir, ela sai novamente com a sua força total a fazer os seus voos rasantes, a pegar o seu alimento e ali continuar o seu ciclo até a sua morte. Essa mulher, ela ensina. Muitos queriam que ela ficasse isolada. Muitos queriam que ela ficasse ali no cantinho, esquecida
se eu conseguir com que esta oportunidade vire realidade, eu sararei. A cura dela não era somente o físico, não era somente ali o fluxo que saía dela. Glória a Deus. Mas também a mudança da vida dela. Como assim, irmã Juliana? Ela era uma mulher rejeitada pela sociedade. E com a rejeição da sociedade, o abandono familiar. Ela não podia chegar e ter um convívio com outras pessoas. Ela não podia pegar e estar no meio da sua família. Mas quando ela toca no Senhor Jesus, ela demonstra que se tivermos forças para enfrentar as adversidades, vai sair de Deus um poder que cura, que transforma, que modifica. Como isso? Através da fé e confiança. Você confia em Deus? Aleluia, Jesus. Confia? Glória a Deus. Mas por que choras quando a luta está perto? É mesmo, Jesus. Negócio... Por que choras? Porque clama a Deus o socorro de tal maneira que você vai buscar ao Senhor, falando com o Senhor: Senhor, mas por que isso está acontecendo? Por quê? Ela tinha tudo para continuar no canto, chorando, se desesperando e dizendo, a palavra vai dizer que ela já tinha perdido todos os bens que ela tinha, ela já tinha buscado em todos os lugares, não tinha conseguido. Ela podia dizer, é mais um, não vai ter solução. Mas ela se levanta e ela vai de encontro a Jesus, busca dele aquilo que ela precisava. Ela chama a atenção de uma maneira diferente dos outros. Porque se nós olharmos para os relatos da Bíblia, as histórias da Bíblia, vai dizer que as pessoas, se nós olharmos o início, vai dizer que Jairo, ele chega diante ao Senhor e se prostra de frente. Respeito, mas ele se prostra de frente, se mostrando. Ela não podia fazer isso. Então ela vai diante ao Senhor, aleluia, glória a Deus, e ali por trás ela toca nas vestes de Jesus, demonstrando humildade. Humildade. Quando uma pessoa ela quer tocar em Jesus, quando ela quer chegar diante ao Senhor Jesus, ela não precisa se amostrar para ninguém, ela não precisa mostrar ali para o pastor, ela não precisa mostrar para os obreiros, ela não precisa mostrar para o ministério que ela está ali. Jesus. Não precisa. Aquela mulher ela não precisou se mostrar para Jesus para receber o que queria. Lembra de Davi? Lembra? Davi, ele era ungido por Samuel para ser rei. Mas ele não precisou se apresentar para Saul e dizer para Saul: olha, eu não sou da sua linhagem, mas eu vou ser o próximo. Não. Você viu isso? Você viu em algum momento Davi se apresentar para Saul e dizer para Saul: olha, Saul, eu estou aqui. Quando você morrer, eu vou assumir o teu lugar. Você viu ele fazer assim? Mas com humildade, quando ele foi chamado para tocar a sua harpa e afastar o espírito maligno de Saul, Davi falou assim: eis-me aqui. Tocava a harpa. Aí o povo, o exército junto com Saul saiu para guerrear. Chegando lá, 40 dias, um incircunciso, como Davi mesmo fala, um gigante, incircunciso, humilhava, maltratava, zombava, não só do povo, do exército, mas de Deus de Israel. E quando ali estava ele zombando, Davi estava lá no campo, voltou a cuidar das ovelhas do
pai. Enquanto Davi cuidava das ovelhas do pai, Davi, ele estava mostrando ali o seu valor para o rei Saul? Não. Mas quando o pai falou: olha, Davi, vai lá e leva esse alimento para os seus irmãos. Enquanto isso, o gigante está lá, zombando da fé daqueles que criam em Deus. Davi está escondido, não no sentido de se esconder, mas está sendo ali guardado por Deus, cuidando das ovelhas do seu pai. E quando Davi ele chega no campo de batalha, ele vê aquilo e ele fala: gente, eu imagino Davi olhando para um lado, para o outro, homens maiores que ele, homem mais valente do que ele, assim se diziam. E vai olhar e vai dizer: quem é esse incircunciso aí para afrontar o Deus de Israel? Até aí Davi não chegou a Saul dizendo: olha, eu vou lutar, não. Ele vai ali mesmo no meio do povo e fala: eu vou enfrentar. Aleluia. Até que alguém chega lá em Saul e fala: ó, tem um jovem aí que diz que vai enfrentar. E quando Davi ele se apresenta a Saul, Saul olha e fala: mas esse daí é o meu arpista. Quando eu preciso, ele toca ali um louvor e eu fico santo. Esse aí. Mas não tinha outro. Não tinha outro que resolveu se colocar diante ao Senhor e dizendo: usa-me como tu queres. Às vezes as pessoas olham para você e dizem assim: ah, mas é um exibido, mas é uma exibida. Olha lá, não sabe nem falar, não sabe louvar, não sabe pregar, mas quer estar sempre ali com o microfone na mão. Está sempre querendo mostrar serviço, mas não vê quantas horas de clamor, de choro você tem diante ao Senhor. Não vê quanta provação escondido, quantos ursos e leões matou para defender uma ovelha da casa do Pai. Ninguém vê, mas quando aparece, é exibido. Não é humilde, é exibido. Você vê? Aquela mulher, assim como Davi, que se apresentou ali para fazer, depois que acontece de ela chegar diante as obras do Senhor Jesus por trás, tocar, ela sente algo diferente. Depois da sua luta, depois da sua aprovação, vem o fortalecimento do Senhor. Vem o revestimento de Deus sobre a tua vida. Glória Ninguém a vê Deus. os gigantes que você derruba. É verdade, Jesus. Ninguém vê. Ninguém vê. Aleluia. Ninguém vê quantas vezes você fala ao Senhor: Senhor, aquebranta o meu eu, aquebranta a minha vontade. Senhor, minha vontade é sair correndo todos os dias. Senhor, a minha vontade é de paralisar aqui mesmo e seguir com a força do meu braço. A minha vontade, Deus, sabe o que é? É estar em outros lugares, talvez até mesmo em outros ministérios. Ai, Jesus. Mas, Senhor, estou aqui com a minha sinceridade, Aleluia. com a minha humildade, reconhecendo que só o Senhor pode fazer por mim o que ninguém pode. Aleluia. Davi não precisou de elogios dizendo: vai lá, você consegue. Não. Ele sabia para que Deus o tinha chamado. Ele sabia. O profeta Elias, depois que ele enfrenta os deuses ali, os profetas de Baal, depois que ele derrota os profetas e ele mata a eles,
ele vai se sentir cansado e vai se esconder na caverna. Lembra disso? Lembro. Ele vai se esconder por quê? Porque o peso de se mostrar para outros é muito grande. É muito grande. Você já passou uma luta, passou por uma situação qual você teve que enfrentar, mas depois que você enfrentou, você meio que se escondeu. É, Jesus, verdade. Dizendo: Deus, eu vou ficar aqui, tomara que ninguém me vê. É isso mesmo, Jesus. Vou ficar aqui, Senhor. Não dá. Dessa maneira. Você pode até se esconder por um período, mas uma hora ou outra você vai ter que se apresentar diante de alguém. Uma hora ou outra o Senhor te chama para mais uma batalha. Aquela mulher não buscava ser vista ou chamar atenção para si, porque ela passaria uma grande dificuldade. No livro de Levítico, capítulo 15, do versículo 19 ao 30, vai falar sobre a lei. Vai mostrar o que tinha que ser feito, quando a pessoa estava impura. E pela lei, a mulher no seu período menstrual, ela tinha que estar separada. E tudo que era dela tinha que ser separado. Depois que a sua menstruação passasse, 7 dias depois, ela ia diante ao sacerdote e oferecia-se ali uma oferta para purificação dos seus dias. E quando o Senhor ele usa para que ali comece a ser falado das leis, a impureza naquela época era algo que era para se ter um respeito. Se nós pegarmos o capítulo de Levítico, vai mostrar várias situações, o qual teria que ser ali um separamento, de separação, para que aqueles que estivessem impuros não se apresentassem a Deus, não tivessem em cultos, não tivessem no meio da sociedade. O que acontecia com aquela mulher? Aquela mulher, a sua impureza estava há muito tempo. A Bíblia vai dizer que há 12 anos ela estava impura, com o seu fluxo contínuo. E com o seu fluxo contínuo, você imagina, ela não podia estar aonde estava. Por isso, até mesmo o ato de chegar por trás de Jesus e o tocar, a humildade dela de chegar e dizer, até mesmo quando Jesus pergunta, quem foi que me tocou? Ela falando assim, mas se eu for falar, ele pode me expor. E se ele me expor, vão achar que eu deixei ele impuro. E vão também ali acarretar várias coisas para a minha vida. Mas mesmo assim, ela enfrentou o medo. Mesmo assim, ela enfrentou aquilo que deixava ela vulnerável. O que tem te deixado vulnerável? O que tem te deixado com medo? O que é que tem te deixado incapaz de levantar sua cabeça para Deus e dizer para Deus, eis-me aqui, Senhor? Qual é a impureza? Não estou dizendo o pecado ali no seu ato, mas estou perguntando a impureza que lhe causa talvez um constrangimento de chegar ao Senhor. Aquela mulher tinha algo que fazia ela se separar dos outros. Talvez no seu pensamento você fale assim, Senhor, eu não sou nem digno de estar aqui hoje, porque eu tenho tantas coisas que têm me separado de Ti. Tenho momentos de fraqueza. Eu tenho tido momentos, Senhor, que até mesmo as minhas orações têm sido repetitivas. Senhor, tem momentos que o meu pensamento
O que é que tem te deixado abalado ou tem te deixado abalada ao ponto de achar que não é merecedora de estar na casa do Pai? Mas uma coisa eu quero te dizer: o Pai, assim como naquele momento ele pergunta para ela o que é que você quer, qual foi o seu problema, porque eu sei que de mim saiu alguma coisa diferente. Se você estiver disposto a tocar ao Senhor de uma maneira diferente, se você estiver disposto a mudar a sua ladainha diante ao Senhor, se você estiver disposto a mudar a sua vida para o Senhor Jesus. Ai, mamãe Juliana, mas eu já sou de Deus, eu já sou cristã, eu já tenho ali um chamado diante ao Senhor. Mas será que nós estamos fazendo e cumprindo o chamado que Deus realmente tem para a nossa vida? Há um tempo atrás, há uns 20 dias atrás, eu falei com o Senhor: Senhor, será que eu estou cumprindo conforme o Senhor tem falado que é para eu cumprir? Se eu te falar o que Deus falou para mim, você vai dizer: que isso, irmã Juliana? Não é somente eu desviar da aparência do mal, não é somente eu santificar os meus lábios, não falar mentira, não falar palavrão, não é somente eu vir na casa do Senhor e o adorar. É muito mais do que isso. E sabe qual é a resposta de Deus? Para de ser covarde. Para de deixar os seus medos tomar conta. Para de deixar ou pensar que os outros vão falar ou que eles vão fazer. Ah, isso daí é eles comigo, não é eles contigo. Quantos têm sido calados por cara feia? Quantos têm sido calados porque está endividado? Quantos têm sido calados porque não tem uma roupa bonita para se vestir? Quanto tem sido calado porque na sociedade o mais bonitinho ou a mais bonitinha sobressai? Quantos têm sido calados por mentira de outros, calúnias, difamações? Quantos têm abaixado a sua cabeça e deixado de dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, por causa de vergonhas alheias? Ah, mas o meu filho está na droga, não posso pregar, porque vão saber que ele está nas drogas, na bebida, na prostituição. Ah, eu não posso pregar, porque o meu esposo ou a minha esposa está no erro. Ah, eu não posso louvar, porque se eu abrir minha boca para louvar, eu vou chorar de tanta tristeza que há na minha alma. Aí Jesus vira para mim e fala assim: o porquê tem se afligido? O porquê tem se entregue ao medo? O que sai de mim pode modificar toda uma história, pode apagar todo um passado. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que você tem se separado diante ao Senhor, mas você está parado. Você não está conseguindo se mover, ou você não está conseguindo ver Deus mover a situação, porque é diferente. Outro dia eu ouvi uma mensagem que dizia assim: enquanto os outros discípulos estavam no barco com medo de Jesus vindo sobre as águas, estavam aterrorizados, Pedro, com a sua fé,
andar em direção a Jesus. Então, o mar que estava revolto começou a soprar. Lembra? Com a sua fé abalada, ele começa a afundar. Mas até então, foi o único que teve coragem de sair do conforto do barco e andar sobre as águas como Jesus. Que isso, irmã Juliana? Tem pessoas que Jesus só quer a sua atitude de ir contra ele. A luta pode estar, o vento pode estar indo para um lado e para o outro, o barco levando para um lado e para o outro, mas ele está esperando de você. Ele está esperando de você que você demonstre que você é fraco, que você não consegue, mas que se ele declarar a palavra de mudança, você vai até ele. Você consegue ir até Jesus? Rompa os obstáculos. Perca o medo de sair do conforto que você está achando que vai piorar. Ainda que piore, meu irmão, uma coisa eu aprendi: ele está à nossa frente, e é somente ele estender as mãos e puxar para perto dele. Mas é necessário enfrentarmos as afrontas, enfrentarmos as humilhações diárias e ir até a ele. Enfrentar talvez uma situação posteriores, que talvez depois que você chegue a ele aconteça. Não pensa assim. Sabe o que muitas das vezes nos para e nos causa pavor e pânico? É o pensar: depois que eu descer deste altar, vai vir alguém falar alguma coisa. Aleluia, Jesus. Depois que eu tiver a oportunidade, vai ter alguém que vai dizer: mas o que você falou não era daquele jeito. Ou talvez, quando você pega para ajudar alguém, aquela pessoa te vira as costas. Poxa, eu orei junto com ela, eu paguei o preço junto com ela, e ela virou as costas. Não pensa assim. Não pensa. Vai em frente. Enfrente o gigante. Porque, como diz, o não você já tem. O não consigo, o não posso, o não tenho condição, não sei como vai ser. O não já temos. É improvável. Mas a resposta vem de Deus. A mudança da história vem de Deus. Se você crê, aquilo que te traz, que te separa dos demais, aquilo dali cai por terra. E Deus, ele vai fazer com que coisas maiores que você imaginava que nem poderia ser feito, seja feito através da sua vida. Tem vezes que a vontade é ficar no meio da caverna, sabe? É dizer assim: olha, eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Mas aí, para isso o WhatsApp ele serve para coisa boa, sabe? Não é só para coisa ruim, não. Aí tem pessoas que falam assim: irmã Juliana, você lembra quando Deus ele te usou para tal determinada situação para minha vida? Só que foi Deus que te usou. Você não vai lembrar. Eu costumo dizer que aquele que recebe a profecia lembra, mas aquele que foi instrumento para a profecia sair dos lábios, é difícil, né? Não é assim, irmãs? Não é assim, irmãos? É difícil. Difícil. Aí a pessoa pega e fala assim, naquele momento que você está querendo parar, de dizer para Deus: Senhor, me deixa aqui, vou ficar aqui, vou parar. Aí o Senhor ele vai usar aquela pessoa que recebeu a bênção e vai dizer
Aí é uma injeção de ânimo. Porque aí você vê, ainda que eu não seja nada, ou me enxergue como nada, o Senhor, Ele é tudo. Tudo na minha vida. Tudo que você possa imaginar. Em todas as situações que você possa imaginar. Quando o inimigo ele chega para você e pergunta assim: cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Aonde está a resposta de mudança que você precisa? Aonde está aquilo que você busca da parte de Deus? Aonde está? Aí você fala como Jó: o meu Deus, Ele vive. E por certo se levantará. Mas não é no meu tempo. Se fosse no seu tempo, irmão, presta atenção. Se fosse no tempo que nós queríamos as coisas, você daria valor ao que Deus te dá? Eu não estou dizendo assim quando você passa na moenda, que você chega a dizer para Deus: estou sem força, não tenho mais como fazer, não consigo mais. Não estou dizendo nesse momento, não. Eu estou dizendo assim: as coisas estão bem, Deus vai lá e te dá. Você está fazendo a obra, todo mundo está sorrindo para você. Ah, mas você está dessa forma, todo mundo vai ali e estende as mãos para te ajudar. Você daria valor ao que Deus te dá? Daria valor? Se eu chego para o meu marido e eu falo assim, chamei de Jó, porque é paciência para me aturar só de Jó, sabe? Aí eu falo assim: Jó, hoje eu não estou afim de fazer janta. Aí eu descobri que no mercado lá, perto de casa, tem uma pizza que além de ser baratinha, é boa. E lá em casa tem que ser mais de 3, porque agora é 4, né? Aí eu falo assim: poxa, vai lá no mercado, agora é 24 horas, vai lá, pega uma pizza rapidinho. Se ele chegar, ir lá, buscar, vou dizer: ah, foi fácil. Mas se ele dizer assim: não, tem tudo aí em casa, vai lá, prepara e faz. Eu vou lá, vou fazer muito da braba, mas quando a gente sentar para jantar, para comer, você vai ver que é diferente. Foi diferente. Você sabe? Imagina, eu não estou entendendo que comparação é essa que você fez. Quando você está na provação, quando você está falando: Senhor, já não consigo mais. Senhor, me dá a bênção, Senhor. Ai, Senhor, eu não vou amanhã, eu não vou nem levantar, porque o Senhor não me deu ainda. Ah, mas amanhã eu não vou nem conseguir, porque o Senhor ainda não desceu para me ajudar. Aí ele achando, você achando que Deus ele vai olhar e vai dizer assim: ah, coitadinho dela, ô dó dela, ô dó dele. Vou dar, porque ele está chorando, está dizendo que não vai conseguir, que vai desistir. Vou ajudar. Aí se você recebesse a bênção do outro dia, você iria valorizar. Você vai dizer assim: ah, foi fácil. Foi fácil. Não, foi só chorar um pouquinho, de se desesperar, me puxar um pouquinho os fios de cabelo, né? Como aquele povo no passado fazia: Senhor, eu pequei. Aí pegava assim, se flagelava e dizendo: ai, me perdoa, porque achava que aquilo seria chamar a atenção de Deus. Mas Deus não responde assim. Deus, Ele olha para o que está dentro do seu coração. Deus olha para ver aonde é que está a sua fé. Porque quando o diabo chegou e disse para Deus, quando Deus ele fala para o diabo, assim dizendo, né, a Bíblia fala que Deus ele chega para o diabo e fala assim: tu viste o meu servo Jó? Não foi o diabo que chegou diante a Deus, foi Deus que falou para ele: tu viste? Aí ele responde: ah, mas tu dá ele de balde, tu dá. Tudo que ele pede, tu faz. Tudo que ele quer, tu responde. Aí ele vai olhar e vai dizer assim: ah, então tá bom. Então você toca nos bens, toca na saúde,
Toca nos filhos. Que depois, eu até dou tudo de novo, mas vai lá, toca para ver o que está no coração dele. Mas lembra das palavras que Deus fala para o diabo? Lembra? Homem justo, temente e fiel. Será que se Deus falasse de nós para o diabo, o que ele falaria? Ele, nesses meus dias, eu tenho dito para Deus: Senhor, estou na terra do esquecimento, o Senhor esqueceu de mim. Estou chorando, irmão. Oh. E não estou chorando assim, visivelmente não. Estou chorando nos pés do Senhor, dizendo: ai, Senhor, não está aguentando. Me ajuda, muda a situação. Aí ele está olhando assim: chora mais um pouquinho que isso aí está falso. Você entende? Aleluia. Porque não é isso que ele quer de mim, nem muito menos de você. Ele quer sinceridade. Ele quer confiança total nele. Ele quer olhar para nós e dizer assim: aquele dali, pode vir o que vier, pode vir os pratos que vierem, as afrontas que vierem, os leões que vierem, os gigantes que vierem, aquele dali confia em mim. Será que estamos confiando no Senhor a ponto de olhar para nós e dizer para o diabo aquilo que ele disse para Jó, de Jó? No meu primeiro ano de batismo, eu achei que era fácil. No segundo ano, eu achei que era um pouquinho mais complicado. E conforme vai chegando nos tempos, eu falo assim: Senhor, volta logo, porque senão acho que eu não vou aguentar não. O Senhor, Jó, no final, ele vai dizer algo que vai tocar muito ao meu coração. Os seus amigos chegam diante a ele e falam as coisas todas ali. Aí o Senhor fala para ele lá abençoar, orar pelos seus amigos e abençoar os seus amigos, trazem ali. Aí ele vai dizer para Deus, Jó diz para Deus assim: antes eu conhecia de ouvir falar. Antes eu conhecia de ouvir falar. Mas hoje eu posso dizer que eu vivenciei. Aquela mulher, ela corria o risco de ser humilhada, escorraçada. Muitas coisas, irmãos, envolvem a essa situação dela. Mas depois que ela toca nas vestes de Jesus e que ele fala que dele saiu virtude, oh glória, uma coisa vai chamar a atenção. No versículo 34, ele vai quebrar paradigmas. Ele vai olhar para aquela mulher. Talvez os seus discípulos, depois da explicação, vai dizer: ih, Jesus vai ser grosso com ela. Ih, Jesus vai falar alguma coisa com ela. Talvez vai dizer, vai lembrar lá do que a lei diz, da separação, daquilo que acabou que tornou ele impuro, poxa vida. Agora, como é que ele vai lá na casa de Jairo curar a filha dele? Como é que ele vai atender os outros que aqui ainda precisam? Jesus vai ter que se separar, só vai poder voltar no outro dia. Aí Jesus, ele vai chegar para ele e vai dizer assim: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. glória a Deus. Você entende? Aleluia. Filha, enquanto todos estão pensando que eu vou te escorraçar, enquanto todos estão pensando que eu vou te jogar para fora, como muitos fazem, e enquanto estão pensando que eu vou te abandonar, eu te digo: vai em paz. Você tem paz com Deus? Amém, Jesus. Mano, Amém, eu perguntando se você tem paz com Jesus. Deus, irmão. Glória a Deus, aleluia.
É porque eu estou glória a olhando para os irmãos que Deus. vocês também não vão responder. Aleluia. É isso. Glória a Deus. Jesus, ele vai dizer para aquela mulher: vai em paz. Não se preocupa com o que vai te acontecer. Amém. Não se preocupa se você ouvir piada. Não se preocupa se alguém vai querer abater a tua fé. Não se preocupa. Vai em paz. Deixa que eu cuido do resto. Por quê? Porque a tua fé te curou. Amém, Jesus. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Não precisou que você mandasse alguém me chamar para ir a teu encontro. Não precisa que você chame ali Jesus, aqui de longe. Jesus, olha eu aqui, me ajuda aqui. Não, tem casos e acasos. Tem momentos que você vai subir na árvore porque você quer conhecer a Jesus. Tem momento que você dobra os seus joelhos para ouvir mais dele falar. Tem momentos que você está tão gratificado porque ele fez tantas coisas sobre a tua vida que você vai pegar o que mais precioso você tem e vai derramar diante a ele. Mas para todas essas coisas, uma coisa só era necessária. A fé. Você sabe qual é? A fé. A fé. Qual é? A fé. A fé. A fé.